Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 até o 29. E destacamos o versículo 24 e 25. Em 5 ocasiões, os judeus me bateram 39 vezes com chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. O tema de hoje é: todos nós passamos por dificuldades. A vida do apóstolo Paulo não foi fácil. No momento que Jesus Cristo o converteu para ele também ter a fé em seu coração, neste momento em diante as dificuldades apareceram. Parece que isso é um contrassenso. Não teria que, então, aparecer agora a alegria, aparecer a tranquilidade, a saúde, a paz e o consolo? O apóstolo Paulo estava bem tranquilo antes da sua conversão. Então, qual seria a grande vantagem de ele ser convertido por Jesus Cristo? Aí muita gente se engana. Muita gente está se baseando que, tendo saúde, tendo riquezas, ou então tendo pelo menos um bom dinheiro para viver, uma casa, aí está bom. Tanto faz o que se acredita. Pensa-se especificamente em coisas terrenas. E Jesus Cristo mostrou para o apóstolo Paulo o que é sofrer, e ele não desistiu. Então o apóstolo Paulo, após ele conhecer a verdade de Deus e após Deus ter perdoado ele, veja, ele era uma pessoa terrível para a igreja, era um perseguidor da igreja. Muitas e muitas pessoas, tanto mais velhos, novos, crianças, que foram presos por causa dele, ele, o grande general da perseguição, foram torturados. E ele mesmo lamenta depois em dizer que ele mandava bater nos cristãos até que muitos deles blasfemassem o nome de Jesus. Ele era uma pessoa horrível. Jesus o converteu e ele se arrependeu, Jesus o perdoou. Agora ele estava nas fileiras do Evangelho. Então alguém poderia falar assim: agora ele estava sofrendo, porque ele fez outras pessoas sofrerem, era a vez dele sofrer. Mas não é só o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também sofreu. O apóstolo João, Tiago foi logo morto à espada. E assim outros discípulos sofreram muito a perseguição. Os primeiros cristãos sofreram demais. Cristãos dos nossos dias continuam a sofrer. Vejam, esses países que são chamados de comunistas, não são comunistas, são ditaduras, são ladrões que governam esses países e eles perseguem os cristãos. Eles são horríveis para os cristãos. Tem muita gente sofrendo. Quantas pessoas durante a história da humanidade foram queimados vivos em fogueiras porque eram cristãos? Aqui na Bíblia não tem nenhum lugar escrito que no momento que você é um cristão, aí você só vai andar em jardins floridos, só vai caminhar por lugares planos, não vai ter uma enfermidade e tudo o que você fizer vai dar certo. E você vai ter muito dinheiro no bolso, muita saúde e todas essas coisas boas. Não vai ter sofrimento nenhum. Na Bíblia não está escrito isso, mas tem muitos pregadores que falam
que para as pessoas que têm fé no coração e têm uma fé forte, tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. O apóstolo Paulo é uma testemunha viva. Veja tudo o que ele sofreu. Por favor, leiam esse texto novamente com muita atenção. Esse texto é importante para nós porque nos coloca com os pés no chão. A nossa fé, o perdão dos pecados, o lar celestial, a presença de Deus, isso nos conforta. Nós irmos ao culto, ouvir a palavra do Senhor, recebermos o perdão dos pecados, participando do sacramento, do altar, sacramento do batismo, são coisas espetaculares que Deus nos deu. E isso sim é para a nossa vida eterna. Mas se eu tenho saúde ou não tenho, se eu estou tranquilo ou não tenho tranquilidade nenhuma, se eu tenho dificuldades ou não tenho dificuldades, isso não importa para a minha salvação. O que eu preciso colocar na minha cabeça, e o Espírito Santo vem me ajudar para isso. E assim também a você. Você está na dificuldade, o Espírito de Deus vem te ajudar. Deus está te ajudando de uma forma ou de outra. Se Ele permite passar por dificuldades, tem um motivo por detrás. E o apóstolo Paulo, além de ser tão castigado, ele participou várias vezes de momentos que ele achava que ele iria morrer. Sim, ele sabia que ele iria morrer naquele momento. Inundações. Até inundações ele passou. Nós passamos por situações difíceis com inundações. O apóstolo Paulo também passou. Então, não vamos desistir da nossa fé. Vamos olhar para esses personagens bíblicos e dar graças a Deus que eles ficaram firmes na fé e são um bom exemplo para nós. Vamos pensar no sofrimento de Cristo, o que ele sofreu para a nossa salvação, e assim mesmo ele não desistiu. Nós temos motivos sobrando para ficarmos firmes na fé, mesmo em meio a dificuldades. Vamos separar as coisas. As dificuldades são aqui do mundo, elas não são com Deus. Por isso estamos tranquilos, por isso podemos ir em frente, porque a fé que Deus nos deu através de Cristo é para toda a eternidade. E aí sim, na eternidade junto com Deus, ali não haverá mais dor e nenhuma dificuldade. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco e realmente nos dá a melhor das todas as coisas, que é a fé, o teu amor, a filiação contigo. Hoje nós somos teus filhos e isso para nós é motivo de grande alegria. Sim, nós também te pedimos, Senhor nosso Deus, ajude-nos nas dificuldades que nós passamos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.